Então eu vou começar essa história de hoje contando um pouco do passado, porque eu vivi um pouco da chegada também da questão da AIDS. E quando a AIDS chegou e começou a ser uma preocupação, cirurgião dentista, existia uma questão muito diferente nessa história, que era a questão do contágio. Porque não era um vírus respiratório que nem é o coronavírus. E por não ser um vírus respiratório, as medidas de proteção, elas eram determinadas e você sabia que a possibilidade de você contrair a doença, de você se contaminar no consultório, no início tinha muito medo, a gente pensava se poderia pegar AIDS pela saliva ou não, mas isso logo foi superado. Você sabe que você tem o vírus na saliva, você tem teste para detectar HIV através da saliva, mas essa não é uma forma de contágio. E aí, logo depois, na evolução desse processo, a gente começou a perceber aquilo que a gente está vivendo hoje, assim, poxa, essa é uma doença que provoca outras doenças, ou essa é uma doença que interfere no curso de outras doenças. Houve toda uma preocupação em você identificar as lesões e o que se viu naquele momento, assim, lá quando a gente estava falando do HIV. Que você não tinha, na verdade, patologias novas. Você tinha algumas patologias que se manifestavam com mais frequência relacionadas à contaminação do HIV. E você tinha lesões bem conhecidas, mas que mudavam o seu comportamento, ou que mudavam um pouco a sua manifestação clínica. E foi aí que a coisa começou a andar, começou a se estudar e a entender o processo relacionado ao HIV. Quando veio agora a questão da Covid-19, aconteceu uma situação muito semelhante, assim, de você ficar preocupado ou ver que esses pacientes começaram a ter alterações bucais. E a primeira tendência no início foi justamente descrever essas alterações bucais como manifestações da Covid-19. E olha que interessante, porque você sempre pensa, se essa doença, ou qualquer uma delas, algo novo que está aparecendo no cenário, se você vai ter manifestação que seja prodrômica. O que é um sinal prodrômico de uma doença? É um sinal que antecede ou que precede o aparecimento da patologia. E você ter sinais prodrômicos sempre é muito importante, porque você consegue ter essa avaliação antecipada, né? Você sabe o que vai acontecer, você sabe que a doença está vindo. Um exemplo clássico para a gente é o herpes, né? Quando começa a fase da coceirinha, do prurido, é a fase prodrômica, você sabe que em algumas horas você vai evoluir para a formação de vesículas. E se você aborda a patologia nessa fase prodrômica, os seus resultados terapêuticos, eles são melhores, eles são mais efetivos. Você consegue curar o paciente em menos tempo. Tem uma outra doença viral, que essas odontopediatras conhecem bastante, que estava praticamente extinta do Brasil, que voltou a ter surtos, que é o sarampo, que também pode ter a sua primeira manifestação dentro da boca, que é o aparecimento daqueles pontinhos brancos com halos eritematosos. Normalmente, eles são amplamente distribuídos na mucosa jugal, que é o chamado sinal de Koplik. E aí, então, assim, vem essa questão. Será que na Covid-19, essas manifestações bucais, elas são novas, específicas da doença? Segunda questão, será que essas manifestações bucais, elas são capazes de caracterizar a doença? E aí tem um outro conceito interessante, que é o sinal patognomônio, né? Aquele sinal que permite o diagnóstico conclusivo de alguma patologia. Mas não se trata nem disso. Não se trata nem necessariamente que você tivesse um sinal patognomônio na boca para a Covid-19, mas que você tivesse sinais e sintomas que possibilitassem o diagnóstico, talvez precoce, inclusive, talvez antes das outras manifestações dessa doença viral. Tá bom.
Então, o que foi acontecendo? Bom, à medida que os casos foram evoluindo, foram surgindo casos, os colegas que estavam já vendo esses pacientes e fazendo esses atendimentos se preocuparam em fazer esses registros. E, no primeiro momento, o dentista não estava inserido nessa história, né? Porque o dentista ele vai ser inserido nesse contexto quando você começa a ter pacientes que estão internados em UTI com necessidades bucais e você tem dentistas nesses hospitais, o que nem sempre acontece, ou pacientes que tiveram a doença e aí estão apresentando alguma alteração de boca, alguma doença bucal que precisam de tratamento. Nesse meio tempo, esses casos acabaram sendo documentados, fotografados e tal, e saiu um trabalho de um grupo de pesquisadores lá da Espanha com muitas fotos de lesões dermatológicas. E dentro desse trabalho de lesões dermatológicas, apareceram muitas lesões bucais que também foram fotografadas e diagnosticadas. Mas então, qual é o resumo da história? Assim, o resumo da história é que, assim como aconteceu quando o HIV se tornou uma doença amplamente distribuída, amplamente conhecida, a gente passou por esse momento de, primeiro, reconhecer se a Covid-19 tinha doenças novas, alterações novas, diferentes na boca, se ela tinha alterações que pudessem ser consideradas patognomônias, que possibilitassem o diagnóstico da doença, e também se tinha alterações que fossem prodrômicas, sinais que antecedessem o aparecimento da doença. E por que é natural você pensar em tudo isso? Porque como isso é uma doença viral, as doenças virais, assim, não tem invenção dos processos biológicos, né? As coisas mais ou menos se repetem. O que o vírus faz? Todo o vírus faz. Ele entra para dentro da célula hospedeira para duplicar lá dentro. Bom, aí ele causa aquela doença que é a habilidade dele. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do vírus é entrar para dentro da célula hospedeira, usar o aparato de síntese proteica dessa célula para replicar novas partículas virais. E enquanto isso está acontecendo, é que você pode ter essas manifestações. E isso é o que normalmente acontece no período de incubação. É quando o vírus está entrando para dentro de várias células e está fazendo essa replicação de novos caras iguais a ele. Até que essas células explodem, essas partículas virais são liberadas de dentro da célula, e aí então você tem a infecção viral acontecendo. E nesse meio tempo, então, é que você busca esses sinais ou sintomas que podem te dar a dica, que podem ser a pista para que você vai ter a doença, né? E você antecipa essa manifestação. Acontece que com o andar da carruagem, que a gente acaba percebendo é que você não tem doenças novas, alterações novas relacionadas à Covid-19 acontecendo na boca. Assim como acontecia no HIV, você tem um monte de patologias que você já conhece e que estão relacionadas ao Covid, porque ele interfere no mecanismo de defesa do corpo, de maneira que ele cria uma grande frente de resposta imunológica.